Andando pela praia, eu esbarrei com uma erva baleeira e uma luz acendeu dentro de mim. Remédios naturais, potentes, nascem nas calçadas das pessoas, nas praças, nos terrenos baldios. A Ana me pediu para eu fazer um vídeo. Eu não sabia se conseguiria, mas eu fiz. E ali nasceu um terreno fértil para plantar a esperança na casa das pessoas. E o primeiro a ser salvo fui eu. Naquela época, em 2016, eu estava fora da escola, né? Você estava em depressão. Eu estava em depressão, eu não queria mais dar aula, não queria mais ser professor. A Paula ainda estava dando aulas. E aí eu ficava em casa sozinho o dia inteiro, né? Eu cuidava da casa, fazia a comida, cuidava das crianças. E ai meu Deus, a vida era muito difícil, porque só a Paula trabalhava e não tinha uma renda interessante. Eu estava grávida do Arthur. Estava grávida do Arthur. E aí, naquele momento, a gente começou a discutir o que a gente podia fazer de diferente, né? O que a gente podia começar a criar fora da caixinha, né? Muitas pessoas que nós conhecíamos, em vários lugares que nós frequentávamos, viviam pedindo para o Daniel para poder explicar, falar como usar as plantas. E aí falavam para a gente, faz um workshop, um curso, alguma coisa rápida, básica, para a gente aprender a usar planta, né? Para ajudar a gente. E aí eu falei pro Daniel, é uma maneira talvez de ganharmos um dinheirinho extra para ajudar no orçamento da casa. Começamos a olhar o que a gente mais, além disso, a gente podia fazer, para onde a gente podia ir com isso, né? A gente queria, as pessoas querem aprender, então vamos aproveitar, vamos juntar o útil com o agradável. Por que a gente não monta um curso e vende online? No final de 2016 foi um desafio, foi um suplício. A gente tinha que aprender como fazer aquilo, porque a gente não sabia. A gente tinha que subir os vídeos no YouTube e a gente não tinha internet. E aí a gente tinha a Aninha, nossa comadre, nossa amiga, e ela tinha uma internet que era melhor que a nossa. E aí eu dava aula. Que era nula. Então assim, eu dava aula, eu saía da escola às vezes 8, 9 horas da noite, vinha em casa, pegava o computador do Daniel com o vídeo que ele tinha gravado, aí eu voltava para a cidade, estacionava o carro do lado da casa dela, aí para não acordar os pais dela, que eram já idosos, e não acordarem ela, eu ficava deitada dentro do carro, esperando o vídeo subir com o Wi-Fi dela, para depois eu voltar para casa, né? E a gente fez um curso assim, desse jeito que a gente lançou o primeiro curso, né? Que a gente trouxe a possibilidade das pessoas fazerem o primeiro curso e a gente foram 13 alunos. Nossa, para fazer a primeira live, a gente foi na casa de 5 amigos. Teve um deles que falou, olha, a gente não tá em casa, mas pode pular um muro, a senha do Wi-Fi é esse aqui, fica na varanda. Meu, a gente tentou de tudo e aquilo não funcionava, não ia, não dava certo, nada acontecia. E aí um amigo nosso veio até aqui em casa e ele veio tentar ajudar a usar uma ferramenta que a gente pudesse transmitir através dela no YouTube. E aquilo não funcionava, não dava certo. A live caiu várias vezes. E aí teve um rapaz que falou assim pra gente, né? O Daniel fazendo a live ali todo empolgado e eu acompanhando os comentários, respondendo as pessoas. E ele falou assim, vocês não conseguem nem fazer uma transmissão ao vivo? Como é que vocês pretendem vender um curso online? Aí eu falei pra ele assim, você pode pagar para ver. Garanto que você vai receber o melhor conhecimento, a melhor informação que você já viu na sua vida. Ele virou nosso aluno depois. Ele entrou na primeira turma do nosso curso, tinham 13 alunos. A gente recebia muita mensagem das pessoas, assim, com os problemas de saúde mais variados do mundo, assim. E a gente costumava até falar, eu não imaginava, né, dentro da minha juventude e dentro da minha concepção de vida mesmo, que as pessoas passavam por tudo aquilo, assim, sabe? Os problemas de saúde que as pessoas tinham. E as pessoas, principalmente que moravam em lugares muito afastados, que elas não tinham condições, assim, sabe? Não tinham médicos. O médico mais próximo era
sei lá, 3 horas de viagem, 4 horas de viagem, sabe? Então elas pediam, as plantas medicinais realmente eram o que elas precisavam, assim, sabe? Então elas recorriam e o Daniel ajudava as pessoas a poder encontrar e poder fazer os tratamentos dela, problemas de saúde, assim, dos mais complexos, assim, e as histórias mais emocionantes, né? Então, as histórias das pessoas me emocionavam muito quando eu trabalhava e quando eu lia, quando eu participava de todo esse processo, assim. Na verdade, as histórias das pessoas motivavam a gente a fazer cada vez mais, né? Eram as histórias deles que faziam a gente fazer todos os dias, porque às vezes cansava, né? A gente ficava... As pessoas não sabem, mas assim, era um processo muito cansativo e exaustivo, né? A gente passava horas... às vezes o Daniel ficava horas gravando e daí não tinha internet. Daí eles tinham que ir lá em casa, que é longe, né? Para ficar do carro. Eles ficavam parados no carro do lado de fora, no carro, para poder para poder subir o vídeo no canal. Muitas madrugadas eu fiquei respondendo e-mail, porque é o horário que eu tinha. E eu recebi e-mails de pessoas que sofriam problemas de saúde por décadas. Eu me lembro de uma mulher que mandou um e-mail, eu lembro que eu li esse e-mail, era 3 horas da manhã, e ela falou assim: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sofro de candidíase há 10 anos e não tem nada que resolva. Eu já tomei todos os remédios e aí eu fiquei imaginando o que era aquilo. Qual era o sofrimento? Ela falou assim: o meu casamento acabou. Eu não aguento mais. E aí o Daniel, naquela época, a gente fazia um trabalho diferenciado. O Daniel fez toda uma descrição ali de sugestão de tratamento para ela. Ela fez, em alguns dias depois, ela respondeu um e-mail dizendo: Deus abençoe a vida de vocês. Eu não tenho mais candidíase. E aí eu falei: Daniel, você tem noção de que ela tinha um problema de 10 anos, que ela tomou um monte de remédio, que tinha lá no e-mail, e você falou para ela usar essas 3 plantinhas aqui? E ela respondeu: não tem 10 dias e ela não tem mais problema. Aí ele olhou assim: você jura? Só que isso era no e-mail, era 1 a 1. E aí foi quando a gente decidiu que a gente tinha que trazer tudo para o YouTube mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com plantas medicinais e ver o resultado que as plantas traziam, era muito interessante a gente perceber que as pessoas vinham buscar esse conhecimento, elas queriam entender, elas queriam aprender, elas viam os resultados que eu contava, que eu narrava, que eu mostrava, e elas também queriam ter aquele resultado usando as plantas medicinais. E aí eu me perguntava: não é possível que ninguém tenha esse conhecimento? Só a minha avó tinha esse conhecimento? Ninguém mais tem? Como é que hoje ninguém é capaz de usar as plantas medicinais? Você vai na cidade, as pessoas querem farmácia, as pessoas querem posto de saúde, médico, plano de saúde, mas ninguém conhece o poder de plantas que são simples e que estão à volta de todo mundo. Muitas vezes você compra no supermercado, na quitanda, na feira livre. E aí comecei a perceber que, na verdade, existe uma grande estrutura criada para que as pessoas realmente não tenham esse conhecimento. E essa é uma dura verdade. E é uma verdade relativamente perigosa, para a nossa saúde principalmente. Se a gente for olhar a história da farmácia química, né, dessas indústrias farmacêuticas que sustentam um império de bilhões, de trilhões de dólares por ano, essas empresas, a partir da Segunda Guerra Mundial, lá na década de 50, começaram a produzir os primeiros medicamentos químicos. E naquela época, até aquela época, ninguém se tratava com medicamento químico, até porque eles não estavam disponíveis, eles não existiam. Então as pessoas rejeitavam o medicamento químico com medo até mesmo de se intoxicar, e eles queriam mesmo a medicina natural. Quando a gente olha essa história, a gente começa a perceber que essa indústria, quando ela surgiu, para fazer com que as pessoas aceitassem os medicamentos químicos, para fazer com que a sociedade aceitasse os medicamentos químicos e até mesmo para fazer com que as pessoas se tornassem dependentes desses medicamentos químicos, porque a grande forma de você faturar milhões é fazer as pessoas dependerem daquilo que você vende. O que eles fizeram foi investir pesadamente sobre a propaganda, não só dizendo bem do medicamento que eles produziam, mas também transformando as plantas medicinais num mito, em história de gente ignorante, em algo que fosse perigoso. Esse chá pode te matar. Como você vai tratar uma doença como essa usando plantas do seu jardim? E essa ideia foi sendo instalada na cabeça das pessoas, até que chegou o ponto em que eles começaram a investir até mesmo nas faculdades de medicina. Patrocinavam os cursos, patrocinavam a faculdade.
E as aulas de farmácia que os médicos tinham na faculdade, onde aprendiam sobre plantas, aprendiam sobre substâncias naturais, elas foram deixadas de lado para aulas de farmacologia clínica. E nessas aulas de farmacologia clínica eles aprendem a utilizar os medicamentos que são produzidos pelas indústrias farmacêuticas. É um modelo de negócio construído pela indústria farmacêutica para fazer com que a sociedade não acredite nas plantas medicinais, não queira as plantas medicinais e se sinta dependente direto da medicação química. No outro lado, exatamente, nós temos as plantas medicinais, que cada vez mais mostram a sua eficiência e cada vez mais provam para a gente todos os dias que são mais seguras e que são mais eficazes do que medicamentos de farmácia. Entender o seu corpo, entender o seu problema de saúde, entender a origem do seu problema de saúde, quais são as plantas que verdadeiramente podem tratar a origem do seu problema de saúde para você alcançar a liberdade daquilo e fazer um tratamento consistente que funcione. Para muitas pessoas, muitas vezes, parece um milagre. É o milagre das plantas, foi um milagre na minha vida. E não é um milagre, mas é um conhecimento muito bem aplicado. Porque todas as pessoas podem aplicar. Todas as pessoas podem fazer. Não importa se você tem 18 anos ou se você tem 84 anos. Não importa se você nunca foi para a escola ou se você só tem as primeiras séries de formação ou se você tem pós-graduação, se você é professor universitário. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você mora no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, se você mora na zona rural ou num grande centro urbano. Todas as pessoas podem usar as plantas medicinais. Todas as pessoas podem ter resultados com as plantas medicinais. Basta fazer do jeito certo. Basta entender como isso funciona. Os resultados que nós alcançamos com os nossos alunos, eu nunca vi em nenhum outro lugar utilizando plantas medicinais. Porque ninguém usa as plantas medicinais da maneira como nós sistematizamos o uso. Meu filho mais velho tinha crises constantes de asma e com apenas 8 meses já fazia inalações de Birotec e Atrovente. Em uma crise que ele teve, ele chegou a tomar 7 gotas de Birotec e 14 de Atrovente, 3 vezes seguidas de meia e meia hora. Foi quando eu fiquei desesperada de ver o meu bebê com aquele coração disparado e eu não podia fazer nada, porque eu não tinha conhecimento. Foi quando eu encontrei o Daniel Forjaz e passei a fazer chás, os xaropes, as inalações, com as plantas indicadas, e em pouco tempo eu já havia suspendido as bombinhas de corticoide, os broncodilatadores, e já tem mais de um ano que ele não tem uma crise de asma. Nunca mais eu passei pelo desespero de vê-lo sem respirar. Plantas medicinais têm me ajudado e ajudado a minha família, ajudado a minha filha nas suas cólicas menstruais, com artemisia e erva São João, ajudado meu marido a dormir melhor, com mulungu e melissa. Vi a sua família colhendo folha de manga, de goiaba, colhendo guaco para fazer seus chás durante a noite. Isso não tem como explicar como o autor da própria saúde mudou a minha vida. Eu respiro a vida, eu sinto a vida, e isso é muito gratificante, você sentir isso, sentir essa gratidão, sentir essa sua mudança, e a partir daí tanta coisa mudar em volta de você. E ninguém é feliz sozinho, e você não consegue seguir na sua vida fazendo alguma coisa, olhando para o lado e vendo que a vida está desmoronando. Então, quando a gente traz as pessoas para assumirem a autoria da própria história, da própria saúde, e se responsabilizarem por si, pelo próximo e pela natureza, a gente entende que a gente está criando uma avalanche do bem no mundo. Eu acho uma causa muito nobre, porque para de ser sobre eles, para de ser só sobre como eles se sentem, coisa do tipo. Eles se preocupam com outras pessoas. Quando é uma coisa que envolve outras pessoas, envolve ajudar e cuidar de pessoas que você não tem motivo nenhum para estar fazendo aquilo. Mas quando você se preocupa e faz aquilo para outras pessoas, eu acho que é uma causa realmente muito nobre. E por eles, além de estarem ajudando a gente, ajudar pessoas do mundo inteiro, porque não é só do Brasil, são pessoas do mundo todo, que tem problemas de pessoas que, não conseguia andar, tinha que tratar minha avó que estava sofrendo, que passaram anos fazendo um tratamento e hoje estão realmente bem. É mágico você poder ver isso e ajudar as pessoas. A minha filha veio trabalhar na PS também, a Thaís Maria, veio trabalhar na PS. E ela
trabalhando com o Daniel, pesquisa, faz isso, ela fazia os vídeos, via os vídeos, acompanha os vídeos, tem hoje as lives. E hoje, a vida da Thaís é baseada nas plantas. A vida do esposo, baseada, até a cachorro dela são plantas. E é isso aí, as plantas fez uma revolução na família inteira, né? Hoje meus irmãos, meus sobrinhos, todos irmãos, eu tenho 7 irmãos, nós somos dos 7 irmãos, eu tenho 6 irmãos. Dos 6 irmãos, todo mundo ali, é tudo à base de plantas, vamos dizer assim, quase 100%. Né? Então foi, assim, um milagre praticamente. Como a gente sempre fez coisas e a ideia era sempre no foco do bem-estar do outro, em tudo que a gente fez na vida, desde o começo, na arte, na educação, quando a gente começou a fazer o trabalho com as plantas e as pessoas vinham, e quando as pessoas vêm te procurar ajuda para a saúde, elas vêm sofrendo, né? Elas vêm com dor. O Daniel, com muito mais conhecimento, aprofundamento, ele passava uma sugestão, uma alternativa para a pessoa usar a planta e resolver o problema, ou ajudar, ou melhorar um pouco. E aí a pessoa voltava e ela melhorava. E ela tinha um resultado, né? Então aliviava o sofrimento dela. E ela vinha sempre muito grata, né? E isso deixava a gente extremamente feliz, porque é muito bom servir, né? É muito bom você fazer algo pelo próximo e a pessoa voltar com resultado. Faz sentido o que a gente faz. Faz sentido viver assim e viver para isso. Eu tinha essa sensação quando alguém vinha na loja e comprava uma peça de roupa que alguém gostou muito. Sabe, você gostou muito, alguém vai lá e te dá de presente, mas era uma fração de segundos. Depois, quando a gente foi para o teatro, né, a gente já se conheceu no teatro, mas quando a gente se profissionalizou trabalhando com teatro, viramos professores, diretores de teatro, essa satisfação acontecia quando o espetáculo acontecia no palco. Né? Então tinha a estreia ou tinha a apresentação e os alunos se emocionavam, ou a família se emocionava, o público se emocionava. Essa sensação de plenitude, ela acontecia. Era como se fosse a válvula de escape, o alívio de um ano de trabalho, de ensaio, de preparo de atores. Ela durava alguns minutos, né? Saiu dos segundos do trabalho convencional para alguns minutos no teatro. Quando a gente começou a trabalhar com as plantas, e a pessoa tinha um problema crônico, né, que ela tratava há décadas às vezes. Ou uma pessoa que já não tinha mais mobilidade para andar, não tinha mais qualidade de vida, ela sofria. E ela voltava dizendo que ela não tinha mais dor. Ou que agora ela não estava mais tomando remédio, ela estava usando só planta. Essa satisfação, ela perdurava. E ela perdura até hoje. Então a gente está com 5 anos de projeto. E cada vez que a gente vê me emociona. Que a gente vê o depoimento de um aluno, ela tá lá, né? Essa sensação de plenitude, ela tá há 5 anos. É uma sensação de que valeu a pena tudo que a gente passou. Valeu a pena cada minuto, cada noite, cada madrugada de pesquisa do Daniel, cada momento que a gente teve que parar e aprender a fazer vídeo, a editar vídeo, a fazer imagem, a criar uma empresa que hoje a gente tem com quase 30 pessoas fazendo o que a gente fazia sozinho. Então, essa sensação que alimentou e deu forças para a gente trabalhar, às vezes 48 horas sem dormir lá no começo, ela dura até hoje. E ela invade não só a gente, invade toda a equipe. Então, isso faz todo sentido. É a gente saber que a gente está cumprindo a missão que a gente se propôs a cumprir. Se você me perguntar hoje, mas quantos alunos seus já trataram a diabetes e se livraram dos medicamentos químicos só com planta medicinal? Eu já perdi a conta. Hipertensão, pessoas que tomavam 4, 5, 6 medicamentos por dia para controlar a pressão e não controlavam. E hoje não precisam de nada disso. Pessoas que tiraram 10, 12 medicamentos do pai, da mãe, pessoas que gastavam 1.000, 1.500, 2.000 reais por mês em farmácia e hoje não gastam mais. Eu perdi a conta do número de pessoas que alcançaram esses resultados e hoje vivem felizes, livres e com qualidade de vida. E esse resultado só vem através desse uso que é milenar das plantas medicinais, mas que hoje está sistematizado de uma maneira a permitir que qualquer pessoa possa ter esses mesmos resultados. Não importa a gravidade do seu problema, as plantas medicinais podem te ajudar. Não importa se o seu médico disse que para o seu problema não tem mais solução,
porque meus alunos provam o contrário. Não importa se você ouviu que vai ter que tomar o seu remédio para a vida inteira, porque milhares de alunos meus ouviram isso dos médicos e hoje não tomam nenhum medicamento químico. Então essa realidade é para todas as pessoas, é para qualquer um que queira verdadeiramente ser autor da própria saúde. O nosso maior sonho, a nossa maior vontade é expandir de maneira exponencial o programa. É fazer com que pessoas do mundo inteiro realmente tenham condições de usar as plantas medicinais de maneira segura e eficiente. São esses dois pilares. Segurança e eficiência é o que faz das plantas medicinais serem uma realidade para as pessoas. E depois de tanto tempo e com 18 mil alunos, chegou um momento crucial para a gente. A gente precisava ter certeza que o que nós fazemos realmente transforma a vida das pessoas. Nós temos depoimentos no nosso canal, alunos que vieram, conversaram, deram entrevista, mostraram seus resultados, mas eu tinha que ir lá. Eu e a Paula queríamos ir na casa dessas pessoas, olhar nos olhos delas e entender o que elas realmente estavam fazendo. E agora nós vamos. Nós vamos sair de casa e vamos visitar alunos que são autores da própria saúde, para entender como eles chegaram onde chegaram e como eles estão usando as plantas medicinais hoje para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Nós vamos desvendar esse caminho que eles fizeram para se tornarem autores da própria saúde. Para que você que está aí do outro lado assistindo também, para que qualquer pessoa que esteja acompanhando possa dizer: eu também consigo passar por esse caminho, eu também posso ser autor da minha própria saúde.